tínhamos aqui em Minas, no dia 1º de janeiro de 2021, 12.001 óbitos e 546.884 casos confirmados. 1º de janeiro de 2021. Hoje, 4 meses, né? Praticamente 4 meses depois, nós temos 1.182.847 casos confirmados e 26.303 óbitos. 4 meses de 2021, que não é diferente do que aconteceu da explosão de casos no país. Minas Gerais é um retrato muito fiel do que tem acontecido no país. Nós temos hoje mais que o dobro. Na realidade, se você for avaliar, são 3 meses e 7 dias, considerando o 1º de janeiro, quer dizer, nem chega a completar os 4 meses. Sim. Então, e aí é importante, porque as pessoas às vezes... mas você, trabalhador em educação, está trabalhando de forma remota. Uma parte da categoria, os professores, estão trabalhando de forma remota. Mas uma outra parte, no caso, os auxiliares de serviço e o pessoal, né, os assistentes técnicos da educação básica aqui, para explicar para as pessoas, quem trabalha na secretaria. Você está escutando cachorro latir aí, né, Conceição? Coisas de casa. Então, essa turma, esse volume de profissionais estava até o dia 17 de março trabalhando presencialmente nas escolas. E nós tivemos um processo também grande de contaminação e de óbitos que nós contabilizamos de uma forma, o que nós temos conhecimento, mas nós já temos mais de 100 trabalhadores em educação mortos na pandemia por Covid, e que é um número que não reflete a totalidade, porque nós não temos todos os números de todas as regiões do estado. Então, isso revela uma gravidade grande. Vamos lembrar que Minas Gerais tem 853 municípios, nós temos 14 macro-regiões. Os hospitais de média complexidade estão nas macros, né, média e alta complexidade, estão nas macro-regiões, e o colapso aqui começou no Triângulo Norte e se espalhou pelo estado todo, né? E com um processo a conta-gotas de vacina. Para se ter uma ideia, até dia 1º de abril, esse dado é de até 1º de abril, não está atualizado até hoje, dia 7. Minas Gerais só aplicou 46% das vacinas que recebeu. Quer dizer, o processo de entrega do Ministério da Saúde já é alvo de críticas, porque não tem volume que necessita para combater a expansão, ou para conter a expansão da pandemia, que nós sabemos também que é feita também através de um lockdown bem feito, e isso não aconteceu aqui no estado. E nós temos, então, 46% de utilização até o dia 1º de abril das vacinas que chegaram a Minas Gerais. Nós temos municípios que receberam 100 doses por vez. Então, é um processo muito, muito difícil, muito sofrido, é muito desesperador, porque a gente tem visto, a gente tem tido acesso às informações através da imprensa, do que o governo disponibiliza pela imprensa, e os números são muito assustadores. Nós temos situações de colapso evidente em todas as regiões do estado, e um processo do governo estadual que teve várias etapas de negação. Nós tivemos, né, o governador do estado dizendo que o vírus precisava viajar ano passado, e de fato o vírus viajou e se interiorizou aqui no estado, como aconteceu em todo o país, por força, né, do processo de negacionismo e de
sabotagem e de boicote a qualquer tipo de prevenção ou da vacina, de propaganda de remédios sem eficácia comprovada, que não é nem sem eficácia mais, né? São remédios que fazem mal às pessoas que estão acometidas pela Covid. Então, a gente teve todo esse processo de negação e de falta de investimento. O Estado de Minas Gerais, no ano de 2020, não investiu os 12% que ele é obrigado a investir em saúde. Então, no ano que foi um ano inteiro da pandemia, de março, né, a dezembro, o Estado não investiu o que ele é obrigado a investir em saúde, e todas as medidas que foram tomadas pelo Estado foram custeadas por outros. O hospital de campanha não foi custeado pelo governo do Estado. Teve agora um número de respiradores que foi disponibilizado por uma federação de indústrias, que foi disponibilizado pela Federação de Indústrias. Então, medidas completamente descoordenadas para um Estado que se assemelha muito às características regionais do país inteiro, e nós, então, temos esse salto de 12 mil óbitos, e óbitos em 1º de janeiro desse ano, para 26.303, é isso mesmo? Eu já até... mais de 26.303. Isso. Então, nós tivemos esse salto. E vamos lembrar uma coisa que eu acho que é importante, sabe, Conceição? Nós não temos aulas presenciais aqui, o Estado não tomou nenhuma medida de democratização do acesso à internet. Nossa categoria custeou do próprio bolso convencimentos básicos vergonhosos que são os praticados aqui em Minas, né? Uma professora da educação básica que tem um salário de miséria, né? Uma professora de 24 horas de jornada, ela tem um salário inferior ao piso nacional. E a categoria custeou a internet sem poder, custeou o conserto do notebook ou do computador sem ter condições, porque quem ganha um pouco mais de R$ 1.700 não tem condições de ter um equipamento que precisa preocupar em comer, né? Em comprar o gás, que também o preço está nas alturas, né? O botijão de gás, pagar a energia elétrica, e outras coisas, da subsistência. Então, a categoria custeou. E tem custeado e tem se esforçado muito para esse processo de educação não presencial, que nós já sabemos, os números já dizem, né, de que não é o correto, não é o acertado, e os governos fizeram de uma forma meio... fez porque fez, né? Foi fazendo. Nós já estamos há um ano, se aperfeiçoou os mecanismos de controle da nossa jornada, da nossa vida dentro da nossa casa, mas os processos de democratização e acesso continuam da mesma forma. Transparência, né? Nada, né? Não, nenhuma. Né? E nós temos aqui ainda uma questão mais grave, 40 mil pessoas desempregadas aqui no estado, desempregadas pelo governo, na pandemia, com esses números. Esses 40 mil são referentes, são trabalhadores da educação. Sim, que trabalhavam no ano passado como contratados, e que esse ano foram 40 mil cargos a menos disponibilizados para contrato. Então, a gente vive todo um processo de sucateamento, de entrega. E tem uma questão, sabe, Conceição, que né, as pessoas que acompanham o Viu Mundo, se escondendo atrás da pandemia, sabe? Que eu acho que é mais grave ainda, porque ousadias que o Estado tem tido em relação, por exemplo, a 40 mil cargos a menos, em situações normais, ele não poderia fazer isso. Ele seria porque a escola, ele não poderia fazer.
Hoje, os alunos estão conectados à escola através de um aplicativo, chama-se Conexão Escola. Nós ouvimos da secretaria que eram problemas técnicos de atualização do aplicativo, que foi atualizado agora em 2021. Nós temos salas de aula com 70 alunos. Na vida concreta, na sala de aula normal, isso não é possível. Né? Então, na aula remota, como o acesso dos meninos é muito pequeno e reduzido, não tem problema colocar 70, porque a gente sabe que, a gente não, eles sabem que nós denunciamos, eles sabem e continuam fazendo. É que se 20% dos alunos acessarem, é aceitável do número de 70 alunos na sala, sabe? Então, além disso tudo, um processo que agora o governo está oferecendo aos municípios, e é um grande projeto que agora foi explicitado como projeto da secretaria, com nome, né, projeto Mãos Dadas com Educação, de oferecer aos municípios que assumam o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, e que o Estado fique responsável somente pelo ensino médio. Então, uma grande com contrapartidas para as prefeituras, mas uma grande liquidação da educação, como tem tentado fazer com as empresas públicas do Estado, com a CEMIG, com a Copasa, com o patrimônio do povo de Minas Gerais. Então, tudo isso, esse caldo todo, junto com a pandemia, com medo das pessoas. Nós temos situações que não são exclusividade daqui de Minas, mas são situações muito chocantes, sabe? Porque a pandemia, ela leva famílias, né? Nós denunciamos aqui, nós temos uma cidade aqui da região metropolitana, Brumadinho, famosa, né? Brumadinho, que é onde aconteceu o crime da Vale, e toda aquela tragédia absoluta, né, com aquele número de mortos, com a Vale criminosa. A prefeitura de Brumadinho retornou com as aulas presenciais com os alunos dia 22 de fevereiro, logo depois do carnaval. E nós denunciando, a turma de lá, da direção do sindicato, né, da nossa subsede lá em Brumadinho, fazendo denúncia, procurou o Ministério Público, procurou a Prefeitura, procurou todo mundo, Câmara Municipal, todos os atores sociais da cidade, denunciando isso. A Prefeitura insistiu, manteve o funcionamento até o dia 17 de março, que foi quando começou a tal da onda roxa, que eu acho que merece uma observação aqui sobre a nossa leitura do que significa. Essa onda, essa rede municipal, semana passada, infelizmente, nós perdemos uma professora de 30 e poucos anos, mãe de 3 crianças menores de 10 anos, se contaminou do trabalho, não tinha nenhuma comorbidade e ela morreu, sabe? Então, assim, quem são os responsáveis por isso quando a gente diz que não é possível reabrir, que o risco é alto, que tem risco de morte para as pessoas e eles insistem, reabrem e dá no que dá. Há um mês atrás, Conceição, nós conversamos. Minas Gerais queria reabrir escolas presencialmente, de forma híbrida. E os números foram, os argumentos do Estado, eles foram demolidos pelos corpos. Porque uma coisa é maquiar dados, ou esconder, subnotificar, não testar, mas a fila na porta do cartório para poder fazer atestado de óbito, ninguém consegue esconder. O número de sepultamentos nos cemitérios, que às vezes não tem vaga para sepultar as pessoas dentro do que é a nossa tradição, vamos dizer assim, enterros diretos, sem direito à velório, à despedida das pessoas. Isso não é possível de se esconder. Né? Isso não é possível de se maquiar ou de fingir que não é aquilo, que foi outra coisa. Então, todos esses argumentos que o Estado
disse em entrevista coletiva, tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Saúde, o governador do estado também não participou da coletiva, mas já havia dito, é de que era seguro, de que era possível um retorno. E nós, do Sindiúti, que estamos nessa batalha desde o ano passado, com a decisão do Tribunal de Justiça e denunciando a falta de condições, a situação da escola, que não modificou em nada desde o ano passado, e nós denunciando e o governo dizendo que era possível. E esses números, aliás, esses argumentos foram demolidos, infelizmente, porque é muito... A gente, quando avalia as coisas e denuncia, quando são situações diferentes de uma situação dessa, que a gente está lidando com vidas, a gente ainda fala, olha, tá vendo? Mas como é que nós vamos reafirmar diante disso? Quem tem que assumir a responsabilidade é quem convocou, é quem disse que era seguro para as famílias, e não é, nunca foi. E todo esse processo numa situação em que a gente tem vacina, existe vacina. Né, aqui na Federal, apesar, né, a UFMG, a nossa universidade, eu assisti uma explicação, uma live, né, com a turma da farmácia, dos sindicatos farmacêuticos, a Beatriz Cerqueira participou, né, como Assembleia Legislativa, e a reitora da Federal, a professora Sandra Goulart, ela explicou o número de vacinas sendo pesquisadas na Federal. É fantástico. Deu até uma esquentadinha no peito assistir aquela live de esperança, sabe? Deu um alento, vamos dizer assim, uma luzinha lá no final. Mas porque a iniciativa é da universidade, não é do Ministério da Educação que financiou, não. Da porque saúde, eles cortaram todos os financiamentos, inclusive, né, não só aqui, mas no país inteiro. Então, a gente tem a gente tem feito essas denúncias, sabe? E tudo muito duro, tudo muito difícil. E o mais difícil, mais espantoso, estarrecedor disso tudo, é que os que mais morrem somos nós, né? População, os pobres, os pretos, os que moram na periferia, os aposentados, né? As mulheres, que agora o vírus também, como o Brasil virou um grande laboratório a céu aberto, né, de evolução do vírus, né? Nem tem mais regra, né? Não. Porque morrem crianças, morrem bebês, morrem adultos, morrem jovens, morrem idosos, e o quadro assustador. E que a gente precisa defender que tenha vacina, que a vacina seja acelerado o processo de vacinação pública, né? Porque agora a gente ainda está lidando com a votação de ontem no Congresso, a vacina privada. Né? Os custos foram os professores, os educadores e as famílias das crianças, né? Sim, sim. Quer dizer, o governo não investiu nada, quer dizer, não investiu no que deveria investir, e além do que vocês tiveram que gastar. Sim, ainda gastam ainda. Além da despesa da casa, do aumento da conta de luz, de você ter que contratar uma internet mais veloz, ou ter que se endividar para ter um equipamento, ou um celular com mais memória, um computador, ainda as mulheres ainda estão, nossa categoria majoritariamente feminina, espremidas pelo patriarcado, né? Sem referência de jornada, misturando casa com trabalho, enquanto cuida de filho que também está em casa, dá aula, faz almoço, ou cuida do idoso que mora junto. É tudo muito misturado, tudo muito desrespeitado, né? Os tempos e os horários, final de semana, sábado à noite, feriado.
Não tem mais isso, não tem esse tipo de referência mais para a professora que está em casa, sabe? Então, além de ter que arcar com isso tudo, um processo que é muito, não sei que palavra utilizar, mas que ninguém dá muita atenção em relação, por exemplo, ao adoecimento mental de quem está isolado, trabalhando de forma remota, o dia inteiro na frente de um computador. Né? Então, que vai trazer consequências. Todas as questões, porque na educação é assim, né? As políticas, as não políticas, as políticas, o que não é feito, o que é feito, repercutem para as próximas gerações. Óbvio que ninguém esperava a pandemia, mas já passou um ano, né? Já decorreu um ano, e a situação continua grave. Nós não temos cronograma de vacinação para a nossa categoria, por exemplo. Né? Nós não temos nenhuma fala nem do governo do Estado, nem do governo federal em relação à vacinação de menores, que em outros países já estão iniciando, né? A vacinação de crianças, né, de menores de 18 anos, porque já existem testes, e nós não temos... ainda temos aqui a turma da negação, né? Acho que é importante a gente destacar isso. É a mesma turma, o mesmo grupo político que não queria Fundeb, que votou pela emenda constitucional 95, que congelou os gastos em educação e saúde, que defende a militarização de escolas públicas, que defende a pauta do homeschooling, que atende um grupo bem pequeno, né, de famílias, e que de repente descobriu que a escola é importante e que ela precisa ser reaberta a qualquer custo, não interessa o número de vítimas, não interessa o número de contaminados, tanto de profissionais quanto de alunos, e eles descobriram que a escola é uma defesa que nós já fazemos desde que a gente aprendeu a andar, vamos dizer assim, né? Aprendeu a falar, e eles descobriram agora. Então, é uma disfarçatez e uma hipocrisia que é o que nos atravessa no Brasil hoje, né? Com todo esse problema de um presidente que comete crime de responsabilidade um dia sim, outro também, que usa as instituições para benefício da própria família, que nega a pandemia, nega a vacina, nega a máscara, receita remédio e não é médico, desmerece quem está com falta de ar, né? E diz que os 5 mil, 4 mil de ontem, né? Os mais de 4 mil de ontem não são responsabilidade dele. Então, nós precisamos de um paradeiro nesse processo, sabe? Porque eu tenho uma opinião que é minha, não é minha, Denise, professora. Nós não podemos esperar 2022, sabe? Não vai sobrar. Não vai sobrar nada. Então, a gente precisa de vacina para a gente ganhar as ruas e denunciar e protestar e fazer o que a gente sabe fazer muito bem, de desestabilizar esse governo pela esquerda, pela denúncia do que ele tem feito com a população, com os pobres, com as mulheres, com os LGBTQs, com todos, com todo o povo brasileiro. Inclusive aqueles que acham que ele está fazendo alguma coisa certa porque estão num torpor coletivo, que eu também consigo entender, tirando a parte raivosa, que é obstinada e que tem uma relação, né, de outra natureza, mas eu não acredito que o Brasil tem 57 milhões de pessoas fascistas e que querem a morte do outro.